Você provavelmente já ouviu falar em JoJo's Bizarre Adventure, a obra do mangaka japonês Hirohiko Araki, lançada em janeiro de 1987, porém, você provavelmente viu por causa de algum meme do anime que viralizou na internet, algum trecho totalmente megalomaníaco, ou pelas referências que essa obra fez. JoJo é um ícone e referência absoluta quando se trata em bizarrices. Mas hoje a gente vai falar sobre a sua dublagem, mais especificamente sobre as adaptações da dublagem de JoJo. JoJo, como eu disse, era repleto de referências e tem um site da comunidade de JoJo focado somente nessa parte, de compilar todas as referências. E ele se chama Lista de Referências Culturais em JoJo's Bizarre Adventures. Eu vou ler alguns com vocês. Bom, começando por Phantom Blood, a gente pode ver que o nome do Dio Brando, vem do cantor de heavy metal Ronnie James Dio, fundador da banda Dio. O nome Danny é uma referência a Danny's Song, pela dupla musical Loggins e Messina. O nome de Irina Pendleton é possivelmente baseado na pronúncia japonesa de Eleanor Rigby, pelos Beatles. E como a gente pode ver, a gente vai passando de saga por saga e eles vão mostrando cada adaptação de cada coisa. Em Barrel Tendency, o nome Smokey Brown vem dos músicos Smokey Robinson e James Brown. Pessoas: César Antônio Zeppeli vem do imperador romano Júlio César. Rudolf von Stroheim provavelmente vem do músico austríaco Erich von Stroheim. John Gabin é listado como ator favorito de Joseph em sua biografia. E assim eles vão passando de saga após saga e vai mostrando um monte de referências que se passam durante todas as partes de JoJo. Aí, uma parte após a outra. Tudo isso baseado nas partes do mangá, fora dele. Então eles fazem essa versão. Bom, ao chegar à dublagem, muita coisa teve que ser cortada ou adaptada por causa de direitos autorais a pedido da própria Netflix, sabe? Só pra não dar ruim, só pra não rolar um processinho. Mas eu quero voltar um pouco no tempo pra me falar mais sobre isso. Bom, mais especificamente no dia 8 de junho de 2021, no meu antigo canal Yonkou News, onde eu fiz o meu primeiro vídeo com narração, chamado Dublagem de JoJo, Vem ou Não Vem? Onde eu trazia todas as evidências que a série estaria sendo dublada no Brasil. JoJo Bizarre Adventures dublado na Netflix. Vem ou não vem? E é isso que eu vou falar no vídeo de hoje. Isso criou um vínculo com a comunidade, que me motivou a meses depois, quando estreou, a trazer alguns trechos da dublagem. Então eu compilei eles em uns vídeos de 4 a 5 minutos assim, com um monte de trechos da parte com o título Trechos de JoJo, parte 3 dublado, Stardust Crusaders, onde nos comentários Silvio Puertas, o tradutor da dublagem de JoJo, explicou que esse processo de adaptação e tudo como ele foi feito. Eu vou ler o comentário agora para vocês. Olá pessoal, tudo bem? Sou o tradutor da dublagem de JoJo. Gostaria de fazer um esclarecimento quanto à tradução de O Mundo, pois em alguns fóruns e canais do YouTube tem havido certa polêmica quanto se o nome do stand deveria ser traduzido ou não. Então ele está falando se o stand deveria ser deixado no inglês, como ele é na parte japonesa, ou se ele deveria ser traduzido para o português. Primeiramente, como alguns devem saber, nós seguimos um guia fornecido pelo cliente, nesse caso era a Netflix, chamado KNP, ou seja, Key Names and Phrases, que é nomes-chaves e frases. E nele já veio especificada a tradução a ser utilizada para muitos nomes e frases, aqueles com direitos autorais, a própria Netflix já sugeriu a tradução. Contudo, mesmo que essa tradução não tivesse sido especificada, o mais recomendável continuaria sendo a tradução para o português. Porque nessa temporada, uma grande parte dos stands, todos os inimigos se eu não me engano, e do Iggy também, tem como nome as cartas de tarô. Ou seja, todos os stands desses personagens que ele tá falando, principalmente dos vilões ali e do cachorrinho Iggy, são baseadas nas cartas de tarô japonesas, né? Ele até explica aqui,
Tarô, um conjunto de cartas utilizados como oráculo, né? Que é para aqueles jogos de adivinhação, bem coisa de cigano mesmo. Sendo assim, o mundo, que é o nome do stand do Jill, o mundo não é um nome criado especificamente para o stand, e sim o nome em português de uma carta de tarô, ou seja, ele está usando as traduções oficiais que já foram estabelecidas há muito tempo para essas cartas de tarô antigas, né? Que foi utilizada para o stand assim como O Louco, que é o stand do Ig, que também poderia ser chamado de O Tolo. Então tem várias traduções diferentes, mas foi usada O Louco porque essa é a tradução oficial. A Imperatriz, a Sacerdotisa, o Enforcado, o Sol, a Morte e outros. São utilizados em inglês no Japão, pelo fato de muitas vezes os japoneses utilizarem assim palavras que originalmente não faziam parte do seu vocabulário. Então, no Japão, quando eles não têm uma palavra para traduzir para o japonês, eles acabam falando a própria palavra em inglês, eles têm essa facilidade em adaptar o idioma deles com idiomas estrangeiros, principalmente com o inglês. Então eles acabam só pronunciando aquela palavra em inglês com o sotaque japonês deles mesmo e deixam a palavra em inglês. Isso é totalmente normal na cultura japonesa, por isso que boa parte dos stands ali tem o nome em inglês mesmo. E se eu voltar pro trecho do meu primeiro vídeo narrado, com o trecho do vídeo já excluído do canal, e se fosse dublado do William Viana, onde eles falam sobre adaptações. Naquela época o vídeo era falando sobre Fairy Tail, eu acho, e o Pedro Alcântara, diretor de Jojo, já previa reações relacionadas às adaptações da dublagem de Jojo. Então foi uma tomada de decisão difícil pra caramba, porque é uma coisa que eu já tava assistindo, mas eu penso, putz, isso em português não funciona. Não já dá. Tô prevendo quanto público vai me xingar. Vai me xingar. Não, o público vai me xingar pelo projeto que eu tô pra dirigir, mas tudo bem. Então é isso, muito obrigado por terem assistido até aqui, deixem um like, se inscrevam no canal, valeu e até a próxima. O diretor de dublagem do OVA de Jojo está falando que irá dublar uma série onde será muito criticado por traduções e termos adaptados. Isso tudo leva a crer que será Jojo. Claro que eu posso estar indo muito longe e estar errado, porém, ao mesmo tempo faz muito sentido. Jojo é uma série marcada por suas frases diferenciadas, bem diferenciadas, que dificilmente ganhariam uma tradução e continuariam com o mesmo sentido. Por isso, ele está afirmando isso. E é por isso que eu posso afirmar, Jojo está sim sendo dublado e vai ao ar em breve.